Maçãs do amor, um doce tão simples que encanta tanto adultos quanto crianças. Uma presença que não pode faltar nas festas juninas. E hoje vou ensinar você a fazer de uma maneira simplificada. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. A maçã do amor nada mais é do que uma maçã envolvida em uma calda de caramelo com corante vermelho. Porém, esse doce encanta de uma maneira indescritível, tanto crianças quanto adultos, se tornando um dos queridinhos das festas juninas e eventos em geral. Essas maçãs normalmente só se come na rua, mas às vezes bate aquela vontade de comer em casa e não sabemos fazer. Pois hoje vou ensinar você a fazer de uma maneira bem simples para fazer aí na sua casa e pode fazer para vender também. Lá no final do vídeo vamos falar sobre preço, validade e sugestão de vendas. Mas o mais importante é que você vai aprender a fazer essa receita em pequenas quantidades para poder fazer em casa e saborear com a família. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar as quantidades para a receita completa e vou fazer aqui uma versão reduzida da receita que vai me dar apenas 3 maçãs do amor, que é o suficiente para eu comer em casa com a família. Vamos começar preparando as nossas maçãs. Eu estou utilizando aqui maçãs bem pequenas, pois eu prefiro elas assim. Você pode fazer com as maçãs normais. A primeira coisa que temos que fazer é colocar o palitinho. Para isso, vamos retirar o cabinho da maçã e delicadamente vamos apertar o cabinho contra a maçã. Pode apertar em uma superfície se você preferir. Mas cuidado para não quebrar o palitinho. Eu estou utilizando aqui aqueles palitinhos de picolé, que vendem em pacotinhos por aí em lojas de produtos para festa ou para confeitaria. Vamos colocar assim em todas as maçãs para deixar o palitinho bem firmezinho, pois é com ele que vamos segurar para banhar as nossas maçãs. Como eu falei, eu vou fazer uma receita reduzida que rende apenas 3 unidades, que é o máximo que damos conta de comer aqui em casa. Mas a receita aqui embaixo vai ser para 10 unidades, que é uma receita padrão para quem quer vender. E vou deixar também as quantidades que eu estou utilizando aqui, que são bem pequenas, para fazer poucas unidades. Então, depois de colocar o palito em todas as nossas maçãs, vamos começar a preparar a nossa calda. Eu vou utilizar o corante vermelho para dar cor à nossa maçã. Vou começar colocando em uma panela o açúcar, a água com o vinagre. Eu me empolguei e já misturei o vinagre aqui na água, mas tem vinagre nessa receita como está escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Você não me viu colocando vinagre porque eu já tinha misturado ele na água e eu não quis desperdiçar jogando água fora para fazer de novo. Mas é só pegar a medida de vinagre e misturar na água. Simples. Vamos colocar também o corante vermelho. Eu utilizo esse em pó, pois ele é bem forte e deixa a maçã com uma cor bem intensa. Mas você pode utilizar o corante de sua preferência. Pode ser gel, líquido, enfim. O corante vermelho que você tiver aí na sua casa. É uma medida bem pequena de corante. Vai colocando assim aos poucos e misturando. Acho até que eu coloquei um pouquinho demais. As maçãs vão ficar bem escuras. Mas fica bonito, não tem problema. A cor você vai dosar de acordo com o seu gosto. Eu utilizei aqui uma colher de café, dessas colheres medida dos jogos que eu falo para você ter sempre em casa, esses jogos de colher medida. Essa é a menorzinha delas, a colher de café. Mistura bem a água, o açúcar, o vinagre e o corante e agora é só levar a nossa panelinha para ferver até chegar ao ponto de calda. É muito importante misturar bem o açúcar nesse momento, pois depois que a nossa calda vai ao fogo, nós não podemos mexer. Se colocar a colher para mexer a calda, ela pode açucarar e aí nada mais vai dar certo. Então, mistura bem o açúcar na água aqui antes de levar ao fogo. Depois de bem misturado, é só levar ao fogo baixo para médio e deixar a panela ali, sem mexer. Ela vai começar a levantar fervura, vai fazer uma espuma branca assim e vai chegar a um ponto de calda, que eu vou mostrar para vocês. Se achar necessário, dá uma mexidinha na panela, mas não coloca a colher para não estragar sua calda.
A calda já está no ponto, é quando ela atinge a temperatura de 145 graus. Mas se você não tiver termômetro, pinga um pouquinho de calda assim em um potinho com água fria, direto da torneira. Depois é só pegar essa calda e ela vai formar uma bolinha, uma mini balinha. Então, quando pegarmos essa calda que está na água, fazemos uma bolinha com ela e vamos então testar o ponto da nossa calda. Essa bolinha, quando colocada em uma superfície de vidro, ela deve fazer o barulhinho como se fosse um pedacinho de vidro. Quando largamos assim, como eu estou fazendo no prato, ela faz este barulho. Escute só. Esse barulhinho que parece um vidro batendo é o ponto exato da calda. Agora eu vou untar o prato com um pouquinho de margarina, para evitar que as nossas maçãs grudem nele. Você pode também colocar em um daqueles tapetinhos de silicone, se você tiver. Agora, vamos banhar as maçãs, colocando a panela assim de lado para que a calda se acumule na lateral e girando a maçã pelo palitinho. É só isso, é mais simples do que você imaginava, não é? Agora, deixa escorrer um pouquinho a calda para não ficar muito acúmulo na parte de baixo e vamos colocar as maçãs nesse prato untado. Assim, na hora que esfriar, desgruda com facilidade. Isso tem que ser bem rápido, tá, gente? Eu tô fazendo aqui devagar para que vocês vejam com bastante atenção, mas a calda endurece muito rápido. Por isso, até eu prefiro fazer em pequenas quantidades. Prontinho, vamos fazendo assim todas as maçãs. Passa ela para banhar bem na calda, deixa escorrer um pouquinho para não ficar excesso da calda no prato e coloca no prato untado com manteiga ou margarina. Aqui eu só vou fazer essas 3, como eu falei, e a calda é o suficiente para fazer essa quantidade, pois quando eu faço em casa, eu faço numa quantidade pequena para ser consumida e não haver desperdício. Se você for fazer para vender, faça em uma grande quantidade, mas eu também aconselho a fazer aos poucos, pois se você fizer calda para muitas maçãs, a calda pode endurecer antes de você conseguir terminar de banhar todas as maçãs. Por isso, eu prefiro sempre trabalhar em pequenas quantidades. Aqui eu fiz 3 maçãs, pois eu vou utilizar 2 para nossa festa junina na caixa, que eu vou fazer logo em seguida. E uma delas já é para comer agora mesmo. Então, as 3 maçãs vão dar conta do recado. Então, agora vamos embalar as nossas maçãs. Elas se soltam bem fácil do prato quando ele está untado. Para embalar, eu gosto de usar esses saquinhos, que são os mesmos que eu utilizo para biscoitos e diversas receitas aqui. Vamos abrir bem o saquinho e colocar a maçã coladinha lá no fundo do saquinho. Isso vai facilitar na hora de vestirmos o saquinho na maçã. É bem isso mesmo, o saquinho entra bem apertado, então vai puxando delicadamente com cuidado assim, para cobrir toda a maçã. Não se preocupe que ele não gruda, e se grudar na maçã, você consegue descolar sem que o saquinho fique melado. Se a sua calda estiver no ponto certo, ela desgruda assim do saquinho com facilidade. Depois de colocar a maçã dentro de um saquinho, é só amarrar com uma fitinha de sua preferência, dando acabamento ao seu produto. As maçãs, assim nessa embalagem simples, valorizam a maçã, pois fica aparecendo. Mas tem outros tipos de saquinho, coloridos, que não aparecem a maçã. Você pode escolher a embalagem de sua preferência. Eu prefiro as mais simples, pois para mim fica muito mais bonito dessa maneira. E essas fitinhas são bem econômicas, então assim você tem uma embalagem super prática e muito econômica. É importante embalar as maçãs depois que elas estiverem bem frias. Se ainda estiver morno, pode ficar suado e depois deixar melado o saquinho da maçã. Então, tenha certeza de que a sua maçã já esfriou antes de colocar ela assim na embalagem. E também não pode deixar muito tempo, pois o contato com a temperatura ambiente pode acabar fazendo o caramelo ficar melado. Então, assim que esfriar, já embala suas maçãs para preservar ela. A validade dessas maçãs é de 3 dias embaladas assim no saquinho e não bota na geladeira. Eu sei que tem vídeos por aí dizendo para colocar na geladeira, mas gente, se colocar na geladeira, a umidade vai acabar com o caramelo da maçã. Essas maçãs não são para ser colocadas em geladeira. Se você mora em um local muito quente, eu não sei como você pode fazer.
Tem uma dica: converse com o senhor que vende maçãs na praça e em eventos e pergunta para ele como ele conserva as maçãs, pois eu realmente não saberia como dizer. Eu não coloco na geladeira. Já fiz testes colocando na geladeira e depois elas só servem para consumo. Para vender, não serve, pois fica melecada e grudenta. Então aqui estão as nossas maçãs. Vamos dar o acabamento nas fitinhas assim, com a tesoura, para deixar enroscadinho e ainda mais bonito. E depois é só preparar para vender as nossas maçãs. Essas aqui, como eu falei, vão para a nossa festa junina na caixa, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Se você for fazer para vender, deve calcular os seus gastos para poder calcular o lucro, mas o preço dessas maçãs varia entre 2, 3 até 5 reais, dependendo muito do tamanho da maçã e do local onde você for vender. Essas aqui são pequenininhas, então o preço delas é 2 a 3 reais no máximo. Agora, se for fazer aquela maçãzona grandona de Branca de Neve, dá para chegar até a 5 reais. Mas cuidado, que aquelas maçãs são muito mais caras, então tenha certeza de que você está tendo lucro vendendo as maçãs do amor. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo de festa junina. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.